Neste momento, vamos dar início à nossa santa reunião desta noite. Eu gostaria de cumprimentar a todos, principalmente aqueles que eu não tive a oportunidade de cumprimentá-lo pessoalmente, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que juntamente com essa paz possa vir acompanhado as bênçãos do nosso Pai Criador, também as bênçãos e as virtudes de nossa Mãe Virgem Maria, também as bênçãos dela, a nossa santa e querida Vó Rosa, o Espírito Consolador da promessa do Divino Mestre, também as bênçãos e o abraço dele, Santo Aldo, que esteja em cada coração. Irmãos, antes, porém, de nós fazermos a nossa oração, eu convido a todos e também aqueles que estão acompanhando por este canal dessa congregação a refletirmos sobre o nosso estar na casa do Pai. Irmãos, quando Jesus vem realizar o seu trabalho, a sua missão aqui nessa terra, na sua época, lá onde ele realizou o seu ministério, havia uma cidade chamada Betânia. Era um vilarejo da época. E ali, naquela cidade, existia um amigo de Jesus, um grande amigo de Jesus, Lázaro. E Lázaro morava com duas irmãs, Marta e Maria. E um dia desses que Jesus estava a trabalho, em função de buscar almas para o reino dos céus, ele chegou na casa do seu amigo Lázaro. E ali, com seus discípulos, ele, Jesus, começa a falar da obra do Criador, da obra do Pai, de sua vinda. E, porém, Marta, preocupada com os fazeres da casa, preocupada em fazer a refeição, então ela se dirigiu logo para a cozinha. E lá, porém, ela trabalhando, e chegou um momento que ela não se contém. Ela pensou, olha bem, eu aqui e a minha irmã lá com Jesus. E aí ela foi falar com o Divino Mestre. E ela chega e diz, olha, Senhor, não se importa que minha irmã venha comigo fazer o que é preciso? Porém, Jesus olha bem para ela e diz, Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Ninguém o tira, ninguém vai roubar dela. Porém, que a partir de agora, toda a igreja, nós, possamos ter um propósito com nosso Pai. Possamos ser Maria, que possamos escolher a melhor parte para mim, para você, para o Senhor. Porque a partir de agora, Deus o Pai já está presenciando a todos muitos milagres, muitas virtudes, bênçãos, está concedido para nós. Então, que nós possamos abrir o coração e a partir de agora receber o que o Pai tem a nos oferecer. Sendo assim, eu convido a todos, aqueles que puder, ficar em pé. Vamos falar com Deus, vamos fazer a nossa oração
E assim eu convido a todos aqueles que puder, que curve suas cabeças, levante suas mãos e feche seus olhos para não se distrair. Vamos orar. E assim oramos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, louvamos e glorificamos o Senhor Pai. Ó Pai bendito, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos oferece. Também queremos agradecer de coração o Senhor e o seu Filho por nos dar dois presentes maravilhosos da promessa do seu Filho, o Espírito Consolador, a Santa Vó Rosa e também o último profeta, o Santo Aldo. Muito obrigado, ó Deus vivo e poderoso. Também, nesta hora, eu venho suplicar a Senhora Mãe Virgem Maria, receba o nosso louvor. Queremos agradecer a Senhora por a Senhora também estar presente nessa santa reunião. Queremos louvar e glorificar a Senhora Santa Vó Rosa, também ao Senhor Santo Irmão Aldo, por estar aqui junto conosco, fazer que nós compreendemos a vontade do Pai de se reunir na casa que Ele assim consagrou com o seu tabernáculo santo. Santo Irmão Aldo, a partir de agora eu peço suas bênçãos para todo o trabalho que aqui serão realizado. Peço, Santo Irmão Aldo, que o Senhor tome conta de todos os atos. Sei, Santo Irmão Aldo, que aqui o Senhor já esteve presente nessa tarde, porque muitos dos coristas já estiveram nesse local, preparando os hinos, Santo Irmão Aldo, para agora entoar essas mensagens, para ficar gravado em nossos corações e também para chegar até o trono do Pai. Sendo assim, Santo Irmão Aldo, eu declaro esta santa reunião iniciada. Amém. Eu convido a todos, aqueles que puderem e aqueles que quiserem, para nós cantarmos o de número 1 de nossa igreja, nosso inário, Igreja Forte. Vamos cantar. Amém. Todos que têm seus lugares poderão se assentar. E agora eu convido a toda a igreja para nós cantarmos alguns hinos do nosso inário e vamos iniciar de número 76, que tem o título Mocidade Trabalhai.
E agora de número 217, que tem o título Renascerás. Quem entra no céu não sai, a não ser quando enviado para a missão especial. Deve ajudar o santo irmão Aldo a guardar os filhos de Deus que estão com a Santa Amorosa e livrá-los de todo mal com o poder celestial. Por isso, ó pecador, que estejas nos ouvindo, responda com fervor, se entregar ao Consolador e do velho homem que hoje no mundo és, largando o pecado, renascerás para o reino do céu, para uma vida nova, cheia de gozo e de paz, da pureza que renova, a alegria que ele traz. Então serás guardado pelos anjos do Senhor, e um dia serás levado para o céu com esplendor. E agora de número 215, Templo de Divina Nobreza. Primas apostólico, templo de divina nobreza, santo irmão Aldo, servo de Deus adorado. Primas apostólico, portador da plenitude do poder celestial.
E ainda vamos cantar de número 223, que tem o título Esplendorosa Coroação. Nesta data esplendorosa, muito nos fugaz, louvar o nome do Primado e Santo Primaz, com reverência e devoção, agradecemos ao nosso Deus pela coroação do profeta que nos deu, com gratidão profundo por tudo que o Senhor nos faz. Queremos proclamar ao mundo tua glória, ó Santo Primaz. Na tua mão nós seguramos, mão que estendida a todos desta terra que quiserem a tua mão forte, mão segura, mão de amor, mão de
tua mão nós seguramos, mão que estendida a todos nesta terra que quiserem a tua mão, mão forte, mão segura, mão de amor, mão de muito valor. É longe daqui, num outro lugar, onde a nossa vida não necessita pra subsistência nem mesmo do ar. Mas não é aqui, é num outro lugar. Aqui tudo passa, termina, se apaga, tão como um rastro nas águas do mar. Mas longe daqui, num outro lugar, lá na eternidade, a felicidade tão bem prometida por Jesus está. Aqui tudo passa e sempre passará. Só a eternidade incomensurável há de perdurar. Mas bem longe daqui, lá num outro lugar, até mesmo o tempo que aqui tão depressa se passa trazendo logo um outro dia. Neste outro lugar, limites não há, pois tudo é perfeito, divino, fraterno, eterno reino de paz e alegria.
mas longe daqui, num outro lugar, lá na eternidade, a felicidade tão bem prometida por Jesus está. Aqui tudo passa e sempre passará, só a eternidade incomensurável há de perdurar, há de perdurar, há de perdurar. E passo a ler agora o depoimento de fé. A nossa irmã, senhora Maria Isabela dos Santos Pavão, reside na cidade de Chapecó, no estado de Santa Catarina, testemunha com gratidão a bênção recebida por seu filho Eurides dos Santos Pavão. No mês de julho de 2024, Eurides foi acometido pela dengue, doença que debilitou gravemente a ponto de perder as forças para caminhar. Diante do comprometimento das funções renais, precisou ser hospitalizado e submetido à sessão de hemodiálise, sem previsão de melhora. Em meio desse quadro delicado, sua mãe preservou em oração, confiando na misericórdia e na intercessão da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Com fé, passou a incluir o nome do filho na caixa de pedido de oração, apresentado aos céus durante as reuniões apostólicas. Pouco tempo depois, Eurides apresentou uma recuperação surpreendente. Após apenas algumas sessões de hemodiálise, sua saúde melhorou de forma significativa. O processo foi tão inesperado que uma médica chegou a afirmar que se tratava de um verdadeiro milagre de Deus. Hoje, restabelecido e agradecido ao Senhor, Eurides reconhece a bondade divina e autorizou sua mãe a compartilhar esse testemunho como a prova viva da força, da fé, da misericórdia de Deus e de seus santos. Amém.
Eu quero agradecer profundamente a presença de todos que vieram para esta santa reunião. Também agradecer aqueles que estão nos acompanhando por este canal. Em nome da Santa Avó e do Santo Irmão Aldo, meu muito obrigado. E agora vamos passar para a mensagem propriamente dita. Então eu passo a ler a toda a igreja sobre o que está contido para nosso conhecimento. O ministério do Santo Irmão Aldo é de grande valor para a Igreja Apostólica. O ministério do Santo Irmão Aldo é de grande valor para a Igreja Apostólica. O nosso Senhor Jesus Cristo declarou aos seus apóstolos sobre o futuro de sua igreja. Haverá um só rebanho e um só pastor. O apóstolo São Paulo também profetizou acerca da unidade espiritual, afirmando: há um só corpo, há um só espírito, assim como uma só esperança para a qual foste chamado, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos, age por meio de todos e está em todos, que se dá através da unção preciosa do Espírito Santo e do Consolador. Estimados irmãos e irmãs, compreendam que para que essa unidade se concretize e Deus reinar sobre o seu povo, seria necessário que houvesse um único pastor, escolhido e dotado de todos os dons do Espírito Santo, guiado pelo Consolador, prometido por Jesus. O Senhor deixou claro que haverá um só rebanho e um só pastor. Esse pastor deveria estar presente entre o povo, sendo visto e ouvido, como aconteceu com ele próprio e posteriormente com a Santa Avó Rosa, que recebeu em vida virtude e poder divino.
O Santo Irmão Aldo é reconhecido como esse pastor prometido, pois em seu ministério tudo se cumpriu fielmente. Nós, apostólicos, seguimos uma única doutrina e disciplina, divulgadas continuamente através dos boletins internos da igreja, proclamando uma só fé, um só batismo, um só Espírito, pois o Santo Irmão Aldo e a Santa Avó Rosa lutaram e continuam lutando para unir os corações em um só Espírito, o Espírito de Deus. Não um espírito de divisão, mas de unidade, amor e santidade, para servir a Deus, Jesus, ao Consolador e sua Santa Igreja, amando-nos uns aos outros como verdadeiros irmãos em Cristo Jesus. Recordamos a oração sacerdotal de Jesus antes de retornar ao Pai. Dei-lhe a glória que tu me deste, para que seja como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que sejamos levados à perfeita unidade. Assim o mundo saberá que tu me enviaste, como me amaste. Assim, é essencial reconhecer a importância do governo e do ministério exercido pelo Santo Irmão Aldo na Igreja Apostólica. Sem sua liderança, não seríamos sido dirigidos por Deus nem pela Santa Avó Rosa. Não seríamos a igreja que triunfa sobre o pecado e o mundanismo. Nem poderíamos anunciar que é tempo de salvação para todos que buscam o caminho dos céus. Para que a igreja seja continuamente inspirada pelos céus e receba as bênçãos do Consolador, é necessário obedecer às orientações e os conselhos do Santo Irmão Aldo e permanecer unidos a ele e a Santa Avó Rosa, a fim de continuarmos a ser uma igreja vitoriosa. Durante 44 anos de ministério, sua liderança sábia e corajosa fortaleceu a igreja, conduzindo fielmente aos preceitos divinos e protegendo de erros e divisões. O Santo Irmão Aldo foi prudente, fiel, corajoso. Dirigiu o povo com sabedoria celestial. Uma igreja que deseja verdadeiramente ser dos céus e cumprir sua missão de religar o homem ao Criador precisa ser santificada e consagrada em tudo a Deus e aos seus santos. Devem ser fiel às leis e os mandamentos divinos, isento de pecado e mundanismo, obedecendo a doutrina e as regras de disciplinas de elevada moral à conduta. Os apostólicos do Consolador lutem com fé, amor e santidade, para preservar tudo o que a Santa Avó Rosa, junto com Jesus, nos concedeu por meio do Santo Primaz, Irmão Aldo, preservando nossa amada igreja do pecado e do mundanismo. Reconhecemos diariamente o valor do ministério e o sacrifício do Santo Irmão Aldo, que dedicou sua vida para proteger e salvar a igreja. Assim como a Santa Avó Rosa, que também triunfou contra a maldade e a perversidade de indivíduos falsos e mal intencionados que interpretavam destruí-la, ambos venceram e sua vitória é compartilhada com a igreja, que permanece firme e vitoriosa. Cabe a nós, com fé e fidelidade, honrar o legado deixado por esses servos de Deus e continuar a trilhar o caminho da salvação nesta Santa Igreja Apostólica. Por isso, no dia 5 de maio, comemoramos a grande vitória e coração do Santo Irmão Aldo no reino dos céus. Louvado seja seu santo ministério como pastor do rebanho de Jesus, do Consolador,
da Virgem Maria Santíssima como primaz profeta da Igreja Apostólica. Amém. É sobre isso que vamos falar. Haverá um só rebanho e um só pastor. Hoje vamos falar sobre o pastor. Antes, porém, eu preciso voltar um pouco no início da obra, para que possamos chegar nos dias de hoje, para que possamos entender um só pastor. Em meados de 1953, então, o pastor Eurico Matos Coutinho e sua esposa, a senhora Odete Matos Coutinho, receberam o chamado de Deus para, assim, formar uma nova igreja, uma igreja que fosse diferente das demais. E esse trabalho começou neste ano e foi na cidade de São Paulo, ali próximo ou no bairro Tatuapé. Naquelas imediação começou aquele trabalho. E, porém, era bem próximo à casa da irmã Rosa, conhecido na época. E um dia, aquela senhora teve vontade de conhecer aquele trabalho que ali estava se iniciando. E, porém, quando ela ouviu aquela mensagem daquele jovem pregador, que tocou profundamente em seu coração, então, quando ela chega em sua casa, ela dobra seus joelhos e faz a seguinte oração: Ó Jesus bendito, de hoje em diante eu morro para o mundo, para viver somente para o Senhor e para Deus o Pai. Era o que Deus o Pai estava esperando. E, assim, Deus o Pai chama seu filho, nosso Salvador, e diz a ele: olha, eu amo essa minha serva. E Jesus, ali, com o Pai, começaram a trabalhar para que ela se tornasse a grande bênção para toda a nação, principalmente para o povo apostólico. E por 16 anos, como toda a igreja sabe, ela foi preparada por Jesus e aos céus, e, enfim, começou o seu preparo para ser o Espírito Consolador. E, porém, nos últimos anos de sua vida, ela pede para Jesus: olha, eu gostaria, se fosse possível, exercer o meu ministério em espírito. E aí, Jesus vai falar com o Pai: olha, Pai, a nossa serva pediu isso ao Senhor. E aí Deus o Pai fala a Jesus e ele retransmite a ela: olha, precisa deixar o sucessor, então, para que Deus o Pai continue falando com o povo da mesma forma que nós estamos falando agora. E aí coube a Santa Avó sondar muitos corações, inclusive o bispo, a missionária, muitos pastores da época, e muitos deles ainda se encontram no nosso meio, desses pastores que foram
sondado pela avó. Mas, porém, um dia Deus o Pai chama a nossa querida avó e diz a ela: olha bem, de toda a humanidade que naquela década, aproximadamente 7 milhões de habitantes, Deus olha a ela e diz: existe apenas um que tem os mesmos dons, as mesmas virtudes que você tem. E aí, por inspiração do próprio Pai, Deus mostra seu sobrinho, o Santo Aldo. E aí, a avó começa a preparar o Santo Irmão Aldo. Primeiramente, foi chamado como um simples motorista para a igreja. Serviu com muito amor a direção. E, com o passar dos dias, foi chegando o grande dia. Naquele 26 de outubro, quando a igreja chora porque perde a sua rainha, os céus estavam em festa. E, aproximando-se já do terceiro dia, o Santo Aldo vai descansar no seu carro, madrugada. E ali, como uma luz de grande esplendor, a Santa Avó, com a Virgem Maria, aparece a ele, Santo Aldo. Que honra um homem receber a sua tia e a mãe do nosso Senhor Jesus. E ali, a Santa Avó passa toda a orientação para ele e também orienta que ele procurasse o bispo, na época já, como aquele pastor Eurico já era ungido como bispo da nossa igreja. E assim que o Santo Irmão Aldo sai do seu carro, ele encontra uma diaconisa e ali ele coloca para aquela diaconisa tudo o que ele tinha visto e ouvido. E aquela diaconisa foi até o bispo e o bispo lembrou que a Santa Avó tinha deixado bem esclarecido a quem ela se manifestaria, esse seria seu sucessor, continuador. E, porém, o bispo sobe no púlpito de nossa Santa Igreja e anuncia a toda a igreja que a grande bênção, a avó tinha se tornado. Ela era o Espírito Consolador e já tinha o seu sucessor. Porém, o ministério do Santo Aldo, ele, por vários anos, ficou obscuro, ajudando da forma que podia, muito ajudando a igreja. E olha bem, irmãos, na década de 70, uma igreja pequena, e naquele tempo em diante, o nome do Espírito Consolador foi irradiado no programa Hora Milagrosa. Houve uma conversão em massa, muitos entenderam, muitos creram e acreditaram que ela era o Espírito Consolador. E o Santo Aldo, a incumbência de lapidar, de
seguir aqueles ensinamentos doutrinários da nossa Santa Igreja. Povo de todas as crenças, de todas as formas, e ele foi conduzindo com mão forte, segura, nos mostrando o caminho, nos mostrando nossa direção, e a igreja crescendo, e assim o Santo Irmão Aldo ia trabalhando. E chegou, porém, o momento que Deus o Pai assim chama o Santo Aldo. Olha, Aldo, eu preciso que você esteja no meio do povo, como Jesus foi, como o Espírito Consolador foi, e eu preciso que você também esteja no meio deles. E aí, porém, amados, a igreja começa a dar os primeiros passos à mão santa do irmão Aldo, aquela mão que vinha conduzindo, aquela mão que mostrou a todos nós sobre a promessa de Jesus, sobre a formação do outro Consolador. E o Santo Irmão Aldo, dotado com uma bondade, um coração semelhante a ela, assim deu a todos nós essa condição. E aos poucos fomos entendendo sua missão, fomos beijando sua mão, fomos pedindo a ele em nossas orações, e assim ele, Santo Aldo, começou a levar várias Santa Comunhão por boa parte do nosso país. E como já falamos, Santo Aldo, nascido com um espírito forte, uma missão especial, com uma sabedoria e um amor sem igual, com justiças, seus dias foram marcados. E porém, irmãos, sobre ele, Santo Aldo, agora chegamos a explanar sobre o seu ministério. 44 anos. Quantos conselhos, quanta orientação, quantas bênçãos, milagres, curas, mães que não poderiam gerar filhos, ter filhos, ia ao médico, e aquele médico dizia: olha, não tem como. Aquela mãe, aquela mulher com o esposo, escrevia, confiavam, e o milagre acontecia. Hoje, muitos desses filhos tocam, cantam, regem nessa Santa Igreja. Milagres realizados pelo Santo Aldo. Irmãos, em fevereiro do ano passado, eu estive em uma filial nossa, realizando um trabalho igual a esse. E aí, quando
terminamos a reunião, despedimos nossos irmãos, eu e a esposa e o filho subimos, lá também tem uma galeria. E assim que a gente chegou naquele local, veio um casal daquela filial e aquele irmão, a gente começou a conversar e de repente chega a sua esposa e a gente falando sobre a igreja, sobre o ministério de cantar, de reger, enfim. E aí de repente sobe um mocinho de aproximadamente uns 15, 16 anos. E aí, quando ele chega até nós, aquele menino cumprimenta eu e minha esposa, e aquele pai olha para mim e diz assim, ó, olha, pastor, esse meu filho é duas bênçãos que nós recebemos, eu e minha esposa, da Santa Avó e do Santo Irmão Aldo. E aí, aquele pai relata um testemunho que vou contar a toda a igreja. Aquele pai diz, quando meu filho nasceu, quando ele tinha aproximadamente quase 1 aninho de idade, ele pegou uma doença nos 2 ouvidos que não tinha cura para a medicina. A gente foi em vários médicos da cidade, também fomos em outra cidade, e o menino não recebia a cura. Muitos remédios foram indicados, a gente comprava, e a situação do menino foi se agravando cada vez mais. E aquele pai diz a seguinte expressão, porém, eu e minha esposa, a gente já estava batendo o desespero. Aquela dor que ele sentia já estava atingindo nós também. E aquele pai diz o seguinte, chegou em um período que minha esposa teve que parar de trabalhar somente para cuidar do menino. E a situação foi agravando, que o menino não podia mais sair da casa, não podia pegar o vento, porque se pegasse o vento, pronto. A dor e o choro era intenso. Mas, porém, diz ele, uma santa comunhão marcada na cidade de Quedas do Iguaçu, nomeados de 2010. E aí, eu e a esposa planejamos, pensamos para ir àquela Santa Comunhão. Era um período que o Santo Aldo estava presente. E diz ele, os dias foram chegando, mas também aquela doença do menino, cada dia se identificava mais e mais. E chegou aquela semana, aí, na sexta-feira, a pessoa responsável pela viagem, que aquela congregação tinha fretado um ônibus para levar, ligou para mim e disse, olha, tem vaga no ônibus ainda. Aí ele desligou o telefone e falou com a esposa, olha, tem vaga no ônibus ainda para a gente ir à Santa Comunhão lá em cidade de Quedas do Iguaçu. E aí ela falou, e o menino?
Aí ele disse, bom, porém, a gente tem a opção também de carro, né? Mais rápido, enfim. Daí ela falou, mas vamos de ônibus, vamos com toda a Irmandade. E ele retornou a ligação e disse, olha, pode marcar o nosso nome, a gente vai à Santa Comunhão de ônibus. E o ônibus ia sair bem cedo, e eles acordaram cedo, aprontaram o menino, eles se aprontaram, e assim pegaram o ônibus. E aí, olha bem, amados, o que ele relata. Ele diz, quando a gente entrou no ônibus, o menino dormiu a viagem toda. E quando chegamos na cidade, chegamos na igreja, já tinha começado a Santa Comunhão. E diz ele, quando a gente desembarcou do ônibus, pronto, o menino pegou o vento e o desespero tomou conta, diz ele. Eu pegava, a esposa pegava, os tios pegavam, os da igreja pegavam o menino, e ele cada vez pior. Aí o pai diz assim, ó, eu peguei o menino e fui ao encontro do Santo Aldo. E ele diz para mim que o irmão Aldo estava próximo onde fica o regente. Como aquela Santa Comunhão tinha muita gente. Quando ele falou que começou a entrar na igreja, como o choro da criança era muito forte, um desespero, o povo foi se abrindo. E eu entrei depressa na igreja, com o menino em meus braços, e quando me aproximei do Santo Aldo, ele diz para nós, o irmão Aldo virou para mim e acenou com a cabeça. E eu mais depressa. E quando cheguei na presença do irmão Aldo, o irmão Aldo pediu o menino, entreguei a ele, e o irmão Aldo olhou para mim e diz assim, ó, que o menino tem, pai. Aí aquele irmão, já seus olhos cheios de água, diz para o irmão Aldo, olha, o senhor sabe o que o menino tem. E ali, no meio do povo, o Santo Aldo realiza um grande milagre. Ele passa sua mão em um ouvido, passa em outro ouvido, entrega ao pai. Diz aquele pai, faz 15 anos que meu filho foi curado. É esse Aldo, é esse Santo Aldo, quem expressamos todo o nosso amor, toda a nossa gratidão. Também vou relatar mais um testemunho rapidamente, porque temos mais um hino. Em abril também do ano passado, estive em outra congregação, também realizando um trabalho como esse, e um irmão lá relata um milagre acontecido também na vida dele, que foi realizado em uma Santa Comunhão aqui, em Chapecó, em 2009. Aquele irmão diz e relata o seu testemunho que aquele ano foi marcado 2 Santas Comunhões, e foi mesmo, na cidade vizinha, em Xanxerê, e aqui, em Chapecó.
a última vez que o Santo Aldo pisou, abençoou a muitos. E aquele irmão relata, ele tinha um problema tão grave que já tinha recorrido vários médicos e não tinha solução não. E aí, aquele irmão diz que já tinha planejado de ir à sede para falar com o irmão Aldo, mas quando veio no boletim que ia ter Santa Comunhão nas duas cidades que relatei, ele, com sua família, sua esposa, optaram por estar em Chapecó. E assim ele relatou. A gente viajou, uma excursão também de ônibus, chegamos cedo, fomos bem recebidos pelo povo e a Santa Comunhão acontecendo, e diz ele que ele é corista de nossa igreja, de uma estatura baixa, e quando ele percebeu, Santo Aldo estava ali, naquele lugar. E quando ele avistou o irmão Aldo, ele pensou, olha, eu vou falar com o irmão Aldo. Eu preciso contar a ele o meu problema. E já vim para isso e vou falar com o irmão Aldo. E aí, diz ele, mas um hino tão bonito que a gente estava cantando, a igreja toda, com aquela reverência, eu abaixei minha cabeça e continuei a cantar. E ele falou que pouquinhos momentos ele dirige seu olhar para o Santo Aldo e o irmão Aldo olhando a ele. Ele falou que sentiu uma força muito grande e pensou novamente em desistir de cantar e correr ao encontro do Santo Aldo. Mas continuou a cantar. E ele diz que dali uns minutos ele retorna o seu olhar para o irmão Aldo. E ali, o irmão Aldo realiza o milagre. Ele falou que quando o irmão Aldo fixou seus olhos nele, ele foi curado. Sobre o Santo Aldo, muitos milagres, muitas bênçãos. É esse profeta que Deus nos deu com tanto amor, com tanto carinho. Por isso, irmãos, já é tempo da Igreja Apostólica ofertar ao mundo inteiro o que diz o salmista Rei Davi para aquele pai, aquele mãe, quando ganha um filho. O salmista diz, é uma herança que o pai dá àquele casal. E para o povo apostólico, a grande herança que temos em nossas mãos são
o Espírito Consolador e o último profeta, o Santo Aldo. Amém. Já ouvistes falar
E assim chegamos ao final de nossa santa reunião. Em nome do Santo Irmão Aldo, meu muito obrigado por sua presença, a sua reverência, a sua comunhão com o Reino dos Céus. Muito obrigado, meus colegas de ministério que estão presentes. Também muito obrigado, trabalho, nossos obreiros, diáconos, diaconisa. Meu muito obrigado a esse coral, aos regentes, músicos. Muito obrigado a toda a igreja. Também, meu muito obrigado àqueles que estão nos acompanhando por este canal desta congregação. Que a Santa Voz, Santo Irmão Aldo, possa chegar também até o seu lar. Eles já estão aí para também abençoar e ouvir a sua oração que logo, logo vamos fazer. E assim, irmãos, vamos encerrando o nosso trabalho desse dia. Eu convido a todos aqueles que puder ficar em pé. Vamos falar com Deus, vamos fazer nossa oração. Antes, porém, de nós fazermos a nossa oração, eu digo a todos presentes que quando o nosso Senhor Jesus Cristo, ali na cruz, estava sendo crucificado, no seu lado, 2 malfeitores, um deles zombando do próprio mestre, e o outro diz a Jesus: olha, quando chegar no paraíso, lembra-se de mim. Aí Jesus olha para ele e diz: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Aí eu digo a toda a igreja: você já convidou a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo para ir na sua casa fazer uma visita? Ainda dá tempo, ainda há dia. Todos, em sentido de oração, vamos orar. Senhor Deus, Pai, nosso Criador, louvamos, glorificamos o seu santíssimo nome, ó Pai, por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu nesse dia, para aqui, Pai, poder receber palavra sua, Pai, palavras do seu divino Espírito para todos nós. Queremos louvar e glorificar o seu Filho amado, o nosso Senhor Jesus Cristo. Também, nossa Mãe Virgem Maria, peço à Senhora que cubra-nos com seu manto protetor, abençoando a todos nós, ó Mãe Virgem Maria. E também, de uma forma carinhosa, eu peço à Senhora que possa abençoar as mães que têm seus pequenos, que elas possam ter o mesmo amor que a senhora teve com seu filho. Também, nesta hora, queremos agradecer a Senhora Santa Avó por nos dar o seu servo, o nosso Santo Irmão Aldo, seu sucessor, que conduziu essa igreja com mão forte e segura. Por isso, Santa Avó, nosso muito obrigado. E ao Senhor, Santo Irmão Aldo, nossa gratidão. E peço ao Senhor que o Senhor possa abençoar a toda a tua igreja, Santo Irmão Aldo. O Senhor, Santo Irmão Aldo, recebeu
todo o amor do Pai. Por isso, irmão Aldo, o Senhor nos ama, irmão Aldo. E a tua igreja agora está falando com o Senhor, pedindo suas bênçãos. E se houver mérito, Santo Irmão Aldo, que o Senhor possa abençoar a todos, irmão Aldo. Estamos ansiosos a receber as suas bênçãos também. Agora, eu me dirijo, Santo Irmão Aldo, minha mão sobre essa caixa de oração, esses pedidos, Santo Irmão Aldo. Eu não sei o que eles escreveram, mas o Senhor com a voz sabe, Santo Irmão Aldo. Às vezes problema na saúde, às vezes problema na família, dificuldade no trabalho, Santo Irmão Aldo. Enfim, Santo Irmão Aldo, são tantas lutas e dificuldade, por isso eles escreveram. E peço ao Senhor, Santo Irmão Aldo, se haver mérito de teus filhos, que possa haver também milagres, curas, enfim, Santo Irmão Aldo, o Senhor com a avó já tomou conhecimento de tudo, e eu entrego todos os pedidos nas mãos do Senhor e da avó. E agora, Santo Irmão Aldo, toda a tua igreja irão se despedir. Peço ao Senhor que envie um anjo que acompanhe as suas casas, e eles possam ter um bom descanso, uma boa noite, e amanhã eles possam vir com essa mesma dedicação à casa do Pai, para aprendermos mais e buscar mais do que o Pai sempre reserva a cada santa reunião. Sendo assim, Santo Irmão Aldo, eu peço ao Senhor também que possa abençoar nossos ouvintes, aqueles que estão acompanhando neste momento esta santa reunião, que o Senhor possa, com a Santa Avó, ir ao encontro deles também, Santo Irmão Aldo. Sendo assim, Irmão Aldo, eu declaro a nossa santa reunião terminada. Amém. Paz, Senhor, a todos, até amanhã, se Deus nosso Pai nos permitir.